Olá para você que acompanha a Módulo FM. Eu já estava com saudade. Hoje a gente vai matar a saudade, porque a partir de agora a gente passa a apresentar o Saúde Mental e Psicologia com a doutora na área, a Vanessa. Vanessa, é um prazer recebê-la. Seja bem-vinda. Tava com saudade de você. Como é que você tem andado? Tudo bem? Tudo, Leite, tudo ótimo. Também estava com muita saudade de estar aqui, estar com você e falarmos de temas tão legais que a gente está preparando para esse ano também. É interessante a rede social, as inter-relações, né? Os diálogos, eles trazem muitos insights pra gente, né? E a gente tem essa troca, né? Sempre que você vê uma coisa interessante, você me manda, eu vejo alguma coisa que talvez eu ache interessante também, você reage e tal, isso é muito legal. E aí hoje nós vamos falar de uma situação, um sentimento, uma necessidade que o ser humano tem, que é da amizade. Perfeito. E aí eu queria que você definisse o nosso tema. Sim, nosso tema hoje vai ser amizade depois dos 20 anos. Porque tem algumas questões que mudam com o tempo em relação às amizades. E é sobre elas que nós vamos falar aqui hoje. E elas variam, porque, por exemplo, uma amizade, a gente vê, é tão bonitinho você ver as crianças no jardim de infância, a gente vê claramente as amizades ali, porque eu sempre brinco com alguma criança que eu conheço, eu falo assim, você estuda, quem são seus melhores amigos na escola? Sim. Aí sempre a criança, seja menino ou menina, fala, é o fulano, Beltrano. Mas é o início, né? Isso muda muito ao longo da vida. Muda ao longo da vida e vamos contextualizar essa amizade aí da infância. Essa amizade da infância, como que eu vou dizer? Ela não é tão escolhida, não é? Você vai estudar numa escola e a partir dali você vai começar a vincular com pessoas. Você vai vincular também, muitas vezes, com os filhos dos amigos da sua mãe. Então, assim, são amizades que vão sendo tragas para sua vida, vamos assim dizer. E, obviamente, aquelas pessoas estão juntas na mesma idade, então, consequentemente, com os mesmos interesses, com a mesma vibe, vamos assim dizer, e isso perdura até o final dos anos escolares ali, até o final do ensino médio. Justamente. Muitas vezes, né, quando a gente entra numa faculdade, esses laços também são muito bem sucedidos, vamos assim dizer, e outras vezes já começa a ser trágicos. Já começa a ser trágicos. E por quê? Porque a partir dos 20 anos, a gente já começa a ter interesses de vida diferentes. Então, muitas vezes, eu tô ali, nos une o fato de estarmos no mesmo curso, por exemplo. Mas, às vezes, eu tô no momento, eu já tô casada, você ainda não. Um exemplo, eu já tenho filho, você ainda não. Então, as pessoas já começam a viver momentos de vida diferentes, que quando é na infância, não é dessa forma. E a infância ali, a adolescência, é por isso que a amizade ela é extremamente importante. Porque se faz tudo em grupo. Tudo em grupo. Né? Hoje, por mais que mudou também as relações, né? Igual hoje os grupos, a maioria se interagem via rede social, né? Justamente. Tecnologia. Isso, em geral, que não era muito, que não existia na nossa época, né? O telefone era caríssimo. Justamente. Ligar pro colega era caro. Então a gente já combinava na escola, né? O dia e a hora que a gente ia encontrar e de preferência numa pracinha, né? Então funcionava dessa maneira. Hoje mudou. Mas ainda assim, quando a gente é mais jovem, então as pessoas estão unidas em prol, vamos assim dizer, dos mesmos interesses. E aquilo ali tem uma importância muito grande para a nossa vida. Não que depois dos 20 as amizades não tenham importância. Mas o que acontece ali na vida adulta? Como eu disse, a gente começa a se mover em direções diferentes. Então, a gente já não faz mais tanto parte de um grupo. Ou seja, as pessoas já começam como eu disse, ir para cidades diferentes. Então, aqueles amigos, muitas vezes, que você teve ali durante a escola, durante os anos escolares, eles não vão ficar na sua vida depois na faculdade. Ou vão ficar somente se a gente conseguir manter essa amizade. Que aí exige um trabalho muito grande da nossa parte. Mas o que anda acontecendo ultimamente? As pessoas não andam se esforçando tanto. Não todas, o que a gente está falando aqui não é regra, mas o que a gente vê, e inclusive é tema, tá? De terapia, as pessoas levam muito essas questões, que as amizades mudam, e aí a gente precisa aprender o quê? É ser flexível. E o que é ser flexível na amizade? É entender que muitas vão embora, nem todo mundo vai ficar, que novas vão vir.
E muitas vezes essas novas vão vir com outra roupagem e é uma outra dificuldade que as pessoas têm muito grande, né? Muitas vezes a gente ouve, eu tenho meus amigos e não quero mudar, não quero conhecer mais pessoas. Mas muitas vezes aqueles amigos também que você acreditava tanto, que você gostava tanto, te decepcionam muito. Justamente porque muitas vezes não é pessoal, é porque aquela pessoa tá num outro momento de vida. E você tá em outro. E aí as energias, as sintonias já não batem mais. E aí vem as decepções. E as pessoas têm muita dificuldade de lidar com essas decepções. Porque muitas vezes elas levam muito pro lado pessoal. Vamos lá, vamos dar um exemplo para ficar mais claro, né? Quando jovem, éramos amigas, estudamos juntas e amávamos ir ao cinema. Então a gente ia... E gostávamos de jogar vôlei, por exemplo. Isso. Tínhamos 2 atividades aí que a gente sempre fazia juntas, anos, tá? A gente tá falando então de uma amizade de anos, sempre juntas, fazendo tudo juntas. E de repente, com o passar do tempo, eu me desinteresso por vôlei. Já vôlei já não é algo pra mim, então. Ou não tem mais tempo pra praticar e vai desinteressando, Isso. Que aconteceu isso comigo. Isso, perfeito. Posso não ter mais tempo, pode ser justamente eu vou pra um outro momento de vida, então eu vou casar, vou ter filhos. E a gente vai naturalmente se afastando em relação a essa questão. Mas muitas vezes o outro interpreta assim: a Vanessa agora é pra implicar comigo. Ela não gosta mais, tá vendo? Ficou metida. Ficou metida, já não quer mais saber de mim, né? Não dá valor mais nessa amizade. Não, gente, é porque a pessoa tá num outro momento de vida. Mas as pessoas também têm muita dificuldade de conversar, né? De perguntar. E também simplesmente de aceitar. De respeitar. De respeitar. E de deixar ir. É o que a gente tá falando. O deixar ir é assim, então. Vamos ser sinceras aqui. Se a gente não tá mais juntas no vôlei, já é uma coisa que já vai afastando a gente. Porque uma das coisas, uma das questões da amizade, um dos pilares da amizade é a proximidade. Isso pra mim é a maior... pode parecer óbvio, e talvez seja óbvio mesmo, mas... Porque assim, eu tenho uma questão minha, que eu morei, por exemplo, em outras cidades, e eu tenho amigos nessas cidades que foram a minha família durante a minha estada naquela cidade. Sim. Então eu tenho amor por eles, mas a gente não tem mais convivência. Isto. Eu tenho um imenso carinho, não tem estranhamento quando a gente se encontra, mas eu percebi que nos faz muita falta essa convivência diária, essa troca diária, tomar um vinho de vez em quando, ir ao cinema, debater alguns assuntos. Perde muito até a intimidade. Cientificamente, as pesquisas mostram que para você ser justamente amigo de alguém, você tem que ter, por exemplo, 70 horas de convivência. Física, né? Física. Não física, é virtual. Física, justamente. Porque... Tipo assim, eu tô colocando a mão na Vanessa aqui, tô te dando um abraço de aniversário. Tô indo na sua casa, a gente vai juntas num restaurante, a gente nutre essa amizade na proximidade. Não é que a gente não possa ser amigo dessas pessoas, igual você falou. Mas vamos dar nome aos bois aqui. Essa amizade, ela já não é mais tão forte como ela era. Ou seja, são pessoas extremamente queridas, não é? Que passaram pela sua vida. Eu diria. Amadas, que você torce por elas, que você guarda elas no seu coração. Mas aquela amizade que existia do contato físico, quando ela se perde, essa amizade também se perde, em algum sentido. Igual você falou, tem pessoas que são tão próximas, mesmo distantes, que quando a gente encontra é como se a gente tivesse visto ontem. Não é? Como se a gente Mas tivesse... eu vejo, Vanessa, que esse sentimento que você tá falando, assim, essa sensação, nossa, parece que não passou tanto tempo você ver a pessoa. É quando não tem julgamento, né? Isto. E são raras as pessoas que a gente consegue manter essa sintonia. Eu tenho 2 pessoas na minha vida, assim, que a gente pode passar anos sem se ver. Quando encontra, sabe aquela coisa assim? Sim. Parece que eu te vi ontem. Isto. Mas é que você falou, é raro? Isso, é raro, mas também, como a gente falou, essas pessoas não estão no seu dia a dia. Né? Hoje elas até te acompanham pela rede social, elas sabem mais ou menos o que você tá... a gente vê nascimento de filho. Isto, né? Cai dente de filho, filho entra na escola e tal. Isso. Mas então vamos aqui, né, pontuar. Depois dos 20, a questão da proximidade, ela é importante. Ela sempre foi. Só que quando a gente é adolescente, como eu disse, quando a gente tá na infância, essa proximidade, ela acontece naturalmente. É porque você tá na mesma escola. Isto. Você frequenta... As mesmas festinhas. Se você chamar pro aniversário, tá todo mundo junto. Então, os tem pais uma proximidade acabam... física. Isso. Vanessa, é por isso que o adolescente tem hora, quando o pai vai mudar de uma cidade para outra, ele resiste tanto que ele vai perder o contato físico com os amigos, né? Isso, perfeito. Justamente, acabei de passar por uma situação assim, né, de uma adolescente que mudou e justamente se vê, né, longe daquelas pessoas, quando você tem 14, 15 anos de idade, é como se fosse devastador.
né? O mundo vai acabar. Caiu. Só que muitas vezes é interessante que aí, né, trabalhando em terapia e tudo mais, a pessoa percebe que também é uma oportunidade de fazer novas amizades. E justamente de guardar no coração aquelas que ela teve naquele momento, naquela cidade que ela esteve por alguns anos. Isso acontece muito, né, com justamente famílias que mudam muito. Tem famílias que mudam muito. E aí essa criança, esse adolescente, ele aprende desde novo a quer ser flexível. Então, um dado muito relevante que você trouxe pra gente aqui, do ponto de vista da psicologia, é que a amizade precisa para ela ser fortalecida, Sim. ela precisa de presença física. Isso, ela precisa de presença física. Aí as pesquisas mostram também que, geralmente, a gente acaba achando que a gente é amigo de quem a gente trabalha. Por quê? Porque no trabalho tem uma proximidade física. E você passa muito tempo no trabalho, né? 8 horas, por exemplo. Justamente. Só que aí vem outra questão muito importante. A energia, a sinergia. Eu posso trabalhar com você, mas a nossa energia ser muito diferente. O que eu estou chamando de energia? Os nossos gostos, a nossa maneira de ver a vida ser muito diferente. Então, dificilmente também, quando a gente está em energias muito diferentes, em sintonias muito diferentes, a gente vai nutrir uma amizade. Porque, gente, principalmente depois dos 20, é muito complicado. Não é que a gente tem que ser amigo de pessoas que pensam igualzinho a nós, querem tudo. Isso é meio chato, né? Justamente, que tem o nosso espelho. Não é por aí. Mas, vamos lá. Eu tô num grupo onde algumas são mães e outras não. Se tem julgamento, por exemplo, de um lado e de outro, essas pessoas não vão dar certo. Tipo assim, as que são mães ficam julgando as que não são e vice-versa. Isto. Porque a amizade é sobre se sentir bem. A amizade é sobre justamente não ser julgado. Não é que o amigo não te pontue questões, ele não te traga pra realidade. Não é sobre isso. Porque eu até acredito também que muitas vezes, quando a gente não é sincero com outros, também não é amizade. Né? Porque amigo é aquele, né? Justamente, né? Será que você não tá bebendo muito? Nossa, eu vi que você tá descuidando um pouco. Não tá legal pra você. Justamente, você tá descuidando da sua saúde. Com a gente, mulher, isso é um ponto tão importante e sensível. Tipo assim, uma amiga chegar e falar, cara, isso não tá legal pra você. Justamente. E a pessoa tá falando de verdade. Não é porque ela tá com inveja de você, não é porque não é o gosto dela. É porque, às vezes, a pessoa já leu a gente. Isso. Por exemplo, sabe o que fica bem na sua pele, seu estilo, sua altura e tal. Até tem uma série pra indicar pra quem tá nos ouvindo, nos assistindo. Pode falar. Que se chama Invejosa. Tem na Netflix. Sério? Essa série, gente, ela é maravilhosa. Porque ela retrata essa questão das amizades depois dos 20 anos. E como muitas vezes tem conflitos. E como que a gente vai gerir esses conflitos. É uma série maravilhosa. Super indico pra quem tá nos assistindo aí, nos ouvindo. E é grande? Não, ela é uma série com poucos episódios de 20 minutos. Então, não é aquela... Você maratona ela no final de semana. Entendi. Você vai começar a assistir, às vezes vai ficar assim, gente, o que é isso? É uma série argentina. Também eu adoro séries de outros países, porque a gente vê outras realidades, né? Outra cultura. Então, fica a dica. Essa série, ela, sem dar spoiler, mas ela trabalha essas questões da amizade depois dos 20. E pelo título Invejosa, sem dar spoiler, é só entre mulheres isso? Só entre mulheres. Justamente. Tá. É uma série de amigas. É a segunda série. A primeira que você me indicou, você já me indicou várias, mas essas de temas femininos, você me indicou Valéria também. Isso, Valéria é maravilhosa. Boa. E Doces Magnólias. Doces Magnólias. Uma novelinha deliciosa. É maravilhosa. Acabou de sair a outra temporada. River também. Se é que os nossos ouvintes internautas já não viram, porque essas séries estão bem famosas. Isso, né, e todas elas, né, de certa forma, retratam justamente essas questões da amizade depois dos 20 anos. E tem outra questão muito importante, né? A lealdade. Vanessa, você tocou num ponto-chave. E eu quero pedir um intervalo rapidinho aqui pra gente voltar e continuar falando hoje sobre a amizade depois dos 20 anos. Tem gente que até que acredita que não existe amizade. Eu quero te fazer essa pergunta também. A gente volta em um minuto. Saúde mental e psicologia com a psicóloga Vanessa Alvarenga, ao vivo na Módulo FM. Voltamos com o nosso Saúde Mental e Psicologia, aquele seu programa aqui da Módulo FM, com ela que é doutora em psicologia, a Vanessa. Vanessa, amizade depois dos 20 anos, a gente dando sequência aqui, tivemos um pequeno intervalo, e eu queria
você continuar se falando, né? Tem gente, eu não quero nem desconstruir esse raciocínio, não, mas assim, pra você continuar nele, porque eu sei que você é muito estudiosa, organizada e disciplinada, mas tem gente que fala assim, amizade não existe não, você tem amizade com pai e mãe, são pessoas radicais também que falam isso, né? São, porque na verdade, pai e mãe são pessoas que você não escolheram na vida, né? São a famílias, você veio naquela família. Que você falou. Repete. A gente não escolhe família, né? Família é a que a gente cai ali. Então, amigos, eu falo que são os presentes que Deus nos dá. Porque os amigos são quem a gente escolhe. E entra no que a gente começou a conversar há pouco, que é sobre isso. E aí eu penso, pessoas saudáveis vão escolher estar em amizades saudáveis. Outra coisa, também acho muito importante, né, da gente bater nessa tecla aqui hoje, a gente precisa começar a entender quem tá nos cercando, quem são essas pessoas. Porque tem amizades muito tóxicas. Aí eu acho que tem pessoas que podem ter tido experiências muito desagradáveis, muito difíceis com amizade. Mas eu falo, gente, a gente tá vivo é pra reconstruir, pra fazer diferente, né? Então tô com 30 anos de idade. Nossa, até agora só tive amizades difíceis, tóxicas, complicadas. Vamos ser mais claros. O que é amizade difíceis, tóxicas? É aquela pessoa literalmente que não torce por você. Amigo que é amigo, fica feliz com as suas conquistas, fica feliz com as suas realizações. Critica na presença e defende na ausência. Isso. Nossa, eu acho isso fundamental. Tá junto ali com você, literalmente pro que daí vier, mas dentro das possibilidades dele. Isso é lealdade, né? Isso é lealdade, justamente. Mas aí, Leide, eu fico pensando uma coisa muito séria em tudo isso. O que a gente leva dessa vida, gente? As amizades. Pra mim, como psicóloga, como ser humano, é só o que a gente vive. E ninguém vive sozinho. Gente, ninguém vive sozinho. Por isso que construir amizades, estar com as pessoas, dar atenção é de extrema importância. E dá trabalho, porque viver dá trabalho. Viver dá muito trabalho. E às vezes também, Vanessa, por exemplo, assim, eu já cansei de ir em lugares que as minhas amigas queriam e eu nem queria muito. Sim. Eu falei, tá bom, foi bom, até viagem eu já fiz. Sim. Mas eu fui, relaxei e adorei. Sim. Sim, é bom também a gente ter o nosso limite, né? Não, isso realmente eu não quero, esse lugar me faz mal, isso eu não gosto. E também, se elas são amigas, elas vão entender. Exatamente, porque também está muito diferente daquilo que você pensa, então reveja essa amizade. Justamente. Por exemplo, eu vou te falar uma coisa, eu gosto muito de conversar sobre ideias, filmes, sobre momento atual e tal. Aí quando começa a falar dos outros, aí eu já falo... Sabe por quê? Eu penso que tudo é energia, como você falou no bloco anterior. Isso. Qual a energia que eu tô trazendo pra minha vida? Não que eu não fale, não sou hipócrita, nem a boazinha poliana da vida, não. Mas assim, a gente tem que ter cuidado com as coisas, né? E nas amizades, é que você, dentro delas, na relação, no exercício da amizade, você se revela. Com toda certeza. E aí, mais uma vez, essa questão que a gente tá falando da energia. Então, ao longo da nossa vida, principalmente aí depois dos 20, vai se fazendo sentido ficar na nossa vida quem tá na mesma energia que nós, quem tá na mesma sintonia. Por exemplo, vou ser mais clara mais uma vez. Eu começo a estar numa fase da minha vida mais de atividade física, de alimentação saudável, mas aquele grupo de amigos que eu tinha são pessoas que entendem que a vida se faz bebendo pra morrer final de semana. Um exemplo, né? E aí, às vezes, eu começo a perceber que aquele grupo já não é mais minha vibe, já não é mais a minha energia. Você tá me lembrando da situação esses dias que foi abordada na internet, eu nem sei se é verdade, né? Porque, enfim, internet é internet, mas a Bruna Marquezine namora com o filho do Leonardo. Sim. A gente sabe que o Leonardo adora divulgar que bebe, a família toda e tal. E a Bruna Marquezine foi fazer uma visita pra família do Leonardo, lá do namorado dela, o João. E parece que ela teria ficado assim um pouco incomodada com o tanto que o povo bebe. Sim. E aí assim, eu não sei se é verdade, mas acho que é razoável a gente achar que é verdade. Porque realmente a turma ali, sertanejo, de Goiás, uma turma de Minas gosta de divertir bebendo alguma coisa, né? Não tem problema com bebida, o problema é quando é o excesso, né? Sim, e o problema é o seu momento de vida. Ou a questão não é o problema, a questão é essa. Muitas vezes você tá num momento de vida diferente. E aí é sobre isso. Aprendam a deixar as pessoas irem. Aprendam a deixar as pessoas irem. Acho que o nosso recado aqui maior também hoje é sobre isso. Escolha bem quem está ao seu lado, porque a vida é sobre escolhas. Então não tenha medo justamente de deixar as pessoas irem. Vanessa, o que você está falando por deixar as pessoas irem? Ou seja,
aquele grupo te chama todo final de semana pra beber. Então, você, por um tempo, ficou naquela sintonia. Então, você gostava, você ia, participava, comprava bebida junto. Num momento de vida, você muda, porque a gente muda. Outro vídeo que eu vi esses dias, né, lindamente falando, é difícil tá casado com a mesma pessoa uma vida inteira. Mas a gente não tá com a mesma pessoa, Não, mas né? isso é uma grande verdade. Igual eu tô 26 anos com meu esposo, nós não somos as mesmas pessoas. É por isso que é incrível a gente tá há 26 anos com uma pessoa que mudou muito pra melhor, né? Porque eu acredito que o nosso grande desafio na vida é mudar pra melhor. Mudar pra melhor seria o quê? Olhar pra si, se cuidar, tentar o máximo que você pode, ajudar as pessoas, Se não apoiar na atrapalhar dificuldade, a vida do outro. Vibrar com sucesso. Isso, e também ter ideias que se afunilam, né? Porque aí, mais uma vez, até pro relacionamento amoroso, é muito difícil você estar com uma pessoa que pensa muito diferente de você. Na amizade, eu acho que vale pros dois relacionamentos, né? O amoroso e de amizade, assim, o que eu vejo? Às vezes tem uma pessoa que é empreendedora, a outra não. E aí, enfim, uma consegue mais lá um sucesso financeiro, a outra não. É muito difícil de não ter o distanciamento. Se Isso. uma julga a outra. E se julga agora, se eles Agora, se tornam se tem- parceiros, É, porque aí- muitas vezes o que empreende mais, o outro não empreende tanto, mas ele tá nos bastidores. Então ele faz, né, várias ações, atividades, justamente para ajudar aquela outra pessoa a empreender. Porque E sem ela. compreende também, né? Justamente. E vibra junto, né? Mas a gente tá falando de relações saudáveis, né? E a gente tá falando das amizades depois dos 20 anos. E aí tem também, como você já abordou aqui, mas tem as novas amizades também, né? Perfeito. E aí, e até quando você sugeriu esse tema, eu pensei assim... Eu ouvi uma vez a Ana Maria Braga, ela dizendo, ela foi diretora comercial da revista Cláudia, uma publicação muito importante para quem Sim. vivia na década de 80, 90. E ela disse uma vez, porque quem conhece a Ana Maria Braga hoje fazendo comida na televisão, não imagina o tanto que ela é qualificada. Sim, sim, Ela é sim. brincalhona e tal, e já aprendeu também a ser daquele jeito. Mas ela é uma Ela pessoa- mudou na vida. Mudou. E ela disse uma coisa uma vez que me marcou muito. Já tem bem uns 15 anos que ela disse isso. Que é muito difícil fazer amizade verdadeira depois dos 30 anos. Sim, só Eu que achei aí profundo isso. Isso é profundo, só que igual o exemplo lá, então tinha um grupo que bebia muito. Aí eu começo a ir pro beach tênis. Então ali eu começo a conhecer novas pessoas. E provavelmente aquelas pessoas ali daquele novo contexto, elas estão numa vibe mais saúde. Vamos Sim. assim dizer. Por que não eu não posso fazer amizade com essas pessoas? Pois é, mas não pode ser chato. Porque esses dias eu tava conversando com um amigo meu, ele tem 43 anos. E ele sempre gostou de tomar vinho, cerveja, sempre brincava, tomar uma. E a gente nem toma junto, mas a gente sempre brinca. Hoje é Sim. dia de sexta-feira, não sei o quê. E esses dias eu vi uma foto dele na internet e ele tá bem assim, com o rosto bem afundadinho, assim. Falei, irmão, o que você tá fazendo? Ele falou assim, Leite, parei de beber, tô correndo. Falei, e aí? Ele falou assim, minha mulher falou que eu tô um chato. Mudei radicalmente. Aí eu falei assim, ele falou assim, eu percebi que os meus amigos gostam muito de beber, então assim, falei, não, mas não fica chato não. Falei, Isso. por favor. E a gente também precisa ser radical, por exemplo. Igual, às vezes, eu não vou estar todo final de semana com esse grupo que bebe muito. Mas eu também não preciso cortar essas pessoas. Porque Eu será posso que é só encontrar... bebida que une essas pessoas, né? Mas tem grupo que é só. Então, é sobre isso. Mas aí cada um faz o quê? Uma avaliação. Mas eu discordo dessa questão que é difícil fazer amizade depois dos 20. Pelo contrário, lembre-se do que a gente está falando. Antes, quando você é criança, não é que você faz amizade, você é meio que você é colocado num grupo. E aí, pra sobreviver... Você tá procurando seu grupo ali, né? E Quando pra você é criança. sobreviver, você tá naquele grupo. Você vai ser amiguinha quem tá na sua sala, quem tá na sua escola, porque você tem um lugar que te delimita. Você tem um lugar ali físico que te coloca em contato com aquelas outras pessoas. Desenvolver as relações, né? Sim, começa só que você concorda comigo que, óbvio que também ali eu vou ter pessoas que eu vou vincular mais, outras que eu não vou vincular de forma nenhuma. Ok, só que, como eu disse, nem sempre, pelas mudanças de vida, aquelas pessoas vão continuar na minha vida. Você sabe que, assim, os dois lados, né, são verdadeiros. Por exemplo, tem gente que eu achava legal quando eu era criança e a Sim. pessoa cresceu e falou, nossa, chato pra caramba. E tem gente que não tinha muita intimidade, que hoje eu tenho e falo, nossa, como é que essa pessoa é tão legal e eu não tinha intimidade com essa pessoa. Pensa nós duas, nós fomos nos conhecer muito depois. Adultas. Adultas. Aí se eu tivesse completamente fechada. Se Não você teria. viesse conversar comigo super tranquila, disponível, mas eu estou fechada. Não teria uma amizade aqui.
É verdade. E hoje, na nossa amizade, o que é que nós fazemos? Nós mantemos. Eu acho legal da amizade que a gente aqui é um trabalho que a gente faz, mas prolongou, né? Para os outros setores da vida. Para os setores de lazer. Porque eu acho que você só leva gente para o seu lazer, gente que você gosta. Isso, perfeitamente. Não é? Mas, justamente. E isso tudo, como eu digo, dá trabalho, né? Porque dá trabalho você pensar em algo para fazer, dá trabalho chamar, o outro também tem que aceitar. Isso é nutrir a amizade. Vanessa, eu tava conversando com as amigas esses dias e vendo assim, principalmente entre mulheres, porque o povo tem um monte de preconceito, fala que não tem amizade entre mulheres, que elas competem, não sei o quê. É um pouco verdade isso. Mas também tem outro lado. Eu tava lembrando, por exemplo, da minha mãe, com as vizinhas. Elas eram amigas de verdade. Então. Uma era, você não chama ninguém que você não gosta, você padrinho ou madrinha do seu filho. Então elas eram comadres. Sim. Comadres mesmo ali, certificadas pelas religiões, né? Enfim, pela convivência. E eu lembro, assim, delas comentarem as histórias. Elas lavavam roupas juntas ali na lavanderia do Marciano Brandão. Elas comentavam assim, o nascimento do filho tal. Uma chamava a atenção do filho da outra. E não tinha intriga. Realmente não tinha. Eu falei com as amigas, eu falei, gente, por que esse se perdeu? Elas eram... Uma fazia bolo, comadre, fez um bolo de fubá que você gosta, uma levava pra outra. Isso é terapêutico. Total. Por que isso se perdeu entre as mulheres? Eu acho que não se perdeu tanto. Também vejo muitos grupos de amigas de infância que se mantêm. E se mantêm, também fazem questão. Meu grupo eu tenho 25, eu vou fazer 25 anos formada esse ano. O meu grupo da faculdade, a gente ainda muito unida, se encontra pelo menos 2 vezes no ano, porque justamente estamos em localidades diferentes. Cidades cada diferentes, uma né? em uma cidade, com interesses diferentes, porque, né, cada uma numa fase de vida diferente, o que dificulta, né, muitas vezes esse contato físico mais próximo e mais frequente, mas a gente consegue nutrir essa amizade. Aí eu queria uma fala sua para essas mulheres que têm dúvidas em relação assim, amizade com a vizinha, amizade. Você tem que estar aberta, né? Tem que estar aberto, mas muitas vezes, Leide, isso vem de crenças familiares. Que muitas vezes vem de coisas do... mulher justamente nunca é amiga, mulher sempre vai vir pra sua vida pra competir, vai vir pra roubar seu marido. Os preconceitos, né? Os preconceitos. Agora, óbvio, né, que eu não tô falando que toda amizade é perfeita, igual nós falamos. Tem situações, né, que acontecem, mas, gente, não deu certo, é isso. Deixa aí. Tem uma amiga que ela gosta de beber, ela é inimiga do fim. Aí tem muitas festas que a gente, bora. Leite, você me leva? Bora, vambora. E tá tudo certo, a gente já ri sobre isso. Justamente. Que poderia ser o julgamento, eu falo, querida, bora. Você vai comigo, você vai voltar. Já deu. Mas, tá tudo certo. Justamente. Mas eu acredito sim que a gente pode fazer novas amizades ao longo da nossa vida, porque então hoje eu tô aqui, amanhã se eu mudo de cidade, eu vou me fechar, não vou fazer amizade com ninguém? Como que é isso, gente? E também isso é cultural, porque nós mineiros, a gente acolhe, né? Chega alguém novo, a gente geralmente... Primeiro a gente desconfia, né? Depois a gente acolhe. Isso. Justamente. Ou a gente vai curiosar primeiro, né? Tem que saber o terreno que eu tô pisando, né? Eu falo que o mineiro vai pro jogo com o resultado já meio combinado, né? Mas, por exemplo, quando eu morei no interior de São Paulo, lá é bem diferente. As pessoas realmente têm uma dificuldade muito maior de vincular. Elas são muito mais individualistas, mas também não é que não possa existir amizade em São Paulo, porque aí, geralmente, onde as pessoas se vinculam lá no trabalho. Eu não estava trabalhando, eu estava estudando. E no estudo, não tinha vinculação. Porque justamente... Cada um por si. Cada um por si. Porque os momentos de vida eram muito diferentes, embora tinham um mesmo objetivo em comum. Então, isso também é real. Mas eu vinculei muito com as pessoas que eu morei junto. Então, são pessoas carinho, né, que eu tenho muito carinho, que foram extremamente importantes na minha vida, que eu tenho certo contato, né? Vamos dizer, seja virtual até hoje. Então, são pessoas que eu guardo no meu coração e que eu sei o bem que elas me fizeram naquele momento. Tem uma frase, e eu vou repetir ela aqui, claro, sem a menor pretensão de ela estar exatamente... Mas assim, a minha compreensão da frase do Vinícius de Moraes é que eu morreria se todos os meus amigos faltassem. Sim. Ou morresse, alguma coisa assim. Sim. Essa frase me marca muito, porque... Eu morei fora há muito tempo e, assim, os meus amigos foram a família que eu escolhi. E eu defendo, a amizade é um bálsamo na vida. Isto. E a amizade, ela se faz nas fases que a gente se encontra. É sobre isso. Então, quando você estava em Brasília, aquelas pessoas eram as pessoas do momento, eram as pessoas que te estendiam a mão, estão guardadas no seu coração, igual a gente está falando, não estão tão mais próximas fisicamente, mas ainda fazem parte da sua vida. Outras, provavelmente lá atrás, não foram tão legais, já não fazem mais parte, você nem gosta de lembrar. Não, mas você sabe o que eu ia te falar isso, assim, eu tô aprendendo
a ser grata por tudo. Porque as pessoas também me decepcionaram. Sim. Qual que era o meu critério de escolha? Perfeito. E elas ensinaram alguma coisa, mas né? muito, mas muito. Inclusive, como eu não agir com outras amizades. Porque eu fui falha com essa pessoa também. Perfeito. Eu não deixei meu radar ligado. Perfeito, perfeito. E a vida é sobre isso. É sobre vivências, experiências, novas oportunidades. Mas para isso a gente tem que estar vivendo. A gente tem que estar disposto a viver. Então, Vanessa, dentro da nossa proposta aqui hoje, as amizades depois dos 20 anos. A primeira questão que é uma verdade, assim, é óbvio, mas eu achei... Nossa, explodiu na minha cabeça isso. Tem que ter presença física. Justamente. Tem que ter presença física. Tem que ter interesses em comuns. Não é que pensam em tudo igual, mas se pensam extremamente diferentes. Você vai se sentir mal com uma pessoa. Gastar energia à toa, Justamente. Né? Igual, né? Se eu vou vincular agora, nesse momento de vida que eu tô vivendo, de dieta, atividade física, e eu vou com pessoas que começam a julgar, a me criticar, não vou me sentir bem naquele ambiente. Meu pai era tropeiro viajante, ele tinha umas frases assim, para explicar situações que eram frases bem da linguajar popular, mas eu não me esqueço. Assim, por exemplo, quando uma pessoa divergia muito da gente, em valores, por exemplo, assim, você é honesta, a pessoa sempre gosta de praticar umas certas desonestidades. E meu pai falava assim, então, gente, não adianta querer sentar o cachorro no banco. Isso, perfeito. Agora, quando, por exemplo, assim, as afinidades, meu pai falava assim, tu cheira o outro. Perfeito. Isso ecoa na minha mente. E sobre também, igual, não é que agora eu vou estar amiga só de quem tá fazendo dieta, não é sobre isso. Não é mesmo. É sobre respeito, igual, né, estar junto com pessoas que não estão e tá tudo bem e não sou julgada e não julgo. É isso. Isso. É sobre respeitar o momento do outro e também tem outras coisas que vinculam realmente ao amor, o carinho que você nutre pela outra pessoa. Então, manda aí como se diz, uma orientação psicológica, né? Para aquelas pessoas que não acreditam na amizade depois dos 20 anos. Como eu disse, vou repetir, para mim as amizades existem em qualquer época da nossa vida. Depois dos 20, a grande vantagem é que a gente pode escolher e que a gente tenha bastante cuidado com quem a gente escolhe para estar do nosso lado. Vanessa, muito obrigada. Eu que agradeço, um prazer estar aqui novamente. É um prazer estar com você, eu sempre aprendo muito e os temas são muito atuais, inerentes, necessários, precisos. Espero que a gente possa ter contribuído com as pessoas. Muito obrigada, volte sempre. Com toda certeza. E que a gente tenha aí um ano, né, muito abençoado, um ano de muitos amigos, muitas amizades verdadeiras e muito amor. Essa foi a Vanessa, doutora em psicologia, que conversa com a gente aqui a cada 15 dias no Saúde Mental e Psicologia. Gente, fiquem com Deus. Excelentes amizades para vocês. Muito obrigada pela atenção conosco aqui. Espero que a gente tenha feito sentido para vocês. Se não, né, manda pra gente feedback que nosso objetivo aqui é melhorar sempre. Até o próximo programa. Saúde Mental e Psicologia com a psicóloga Vanessa Alvarenga, ao vivo na Módulo FM.